Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane. Eu quero deixar uma última mensagem para os irmãos. Nós estamos encerrando as nossas atividades como Ministério Vida durante esse ano e retornaremos no dia 2 de janeiro. Na segunda-feira do dia 2 de janeiro, nós retornamos com os nossos devocionais. Então, eu queria deixar uma mensagem aqui para os irmãos. Vocês que estão aqui conosco, aqui no grupo do WhatsApp, no grupo do Telegram. É uma alegria para nós termos os irmãos aqui. Tem irmãos que estão conosco desde a fundação do ministério, há 3 anos atrás, em outubro de 2019. Tem irmãos que chegaram agora. Tanto para mim quanto para a Karina, amados, é uma honra, é uma alegria muito grande compartilhar com vocês aquilo que Deus tem ministrado em nossos corações. O que nós compartilhamos é aquilo que temos no nosso tempo de devocional com o Senhor, de leitura, de estudo da palavra, e nós compartilhamos com vocês. Entendemos que o Senhor nos chamou para ajudar e encorajar os nossos irmãos a terem um relacionamento vivo e pessoal com Deus, por meio do estudo da palavra e por meio da oração. E é isso que nós nos dedicamos a fazer, é isso que nós entregamos, rendemos a nossa vida para que Deus cumpra o propósito dele em nós, através de nós. E nós ficamos de fato muito honradas. Irmãos, nós temos vocês aqui, 2 grupos no WhatsApp, mais o grupo do Telegram, mais todos os irmãos envolvidos por meio das redes sociais, Facebook, Instagram, o nosso site, o YouTube. E é uma honra para nós, amados. Sabe, nós desejamos mesmo que como igreja nós possamos crescer no conhecimento de Cristo. Que como igreja, como corpo de Cristo, nós possamos manifestar a vida de Cristo que o Senhor conquistou. Afinal, nós somos a luz do mundo. O mundo não lê a Bíblia, ele lê os cristãos. Nós somos a Bíblia do mundo e nós precisamos manifestar isso. E muitas vezes nós achamos que nós manifestamos através da nossa pregação, através do que falamos, mas mais do que nunca, eu tenho percebido que nós manifestamos a Cristo Jesus muito mais com as nossas atitudes, com o nosso viver, com a nossa maneira de conduzir a nossa vida, do que com as nossas palavras. Como nós vivemos, como nós nos relacionamos com os outros, como nós vivemos em nosso ambiente de trabalho, com a nossa família, isso demonstra muito mais a Cristo do que simplesmente palavras. Claro que a mensagem precisa ser pregada e nós estamos aqui pregando a mensagem de Cristo, mas o pregar a mensagem sem o viver a mensagem é tolice. É o que o apóstolo Tiago escreveu na sua carta. Não tem como nós declararmos a nossa fé sem manifestar essa fé através das obras. As obras é a nossa maneira de viver, de conduzir a nossa vida. E tanto eu quanto a Karina, nós somos muito gratas a Deus por esse chamado, por esse propósito de Deus para as nossas vidas, de compartilhar com os irmãos, de servir os irmãos com esses devocionais, com os estudos. Nós compreendemos que o nosso chamado é encorajar os irmãos a terem um relacionamento vivo com Deus, um relacionamento íntimo com Deus, por meio da palavra, por meio da oração, do louvor. E eu creio, amados, eu creio que toda vez que nós nos rendemos ao Senhor e dedicamos um tempo para lermos a palavra, para orarmos, para nos relacionarmos com Deus, o Senhor vai atuando em nós. Muitas vezes nós achamos que nós temos que entender tudo que está escrito na Bíblia. E muitos irmãos dizem que não conseguem ler a Bíblia porque eles não entendem tudo. Mas, amados, até mesmo quando nós lemos e não entendemos, nós podemos guardar no nosso coração aquelas palavras e crer que Deus está atuando em nós. Por quê? Porque as palavras de Deus são espírito e vida. A palavra de Deus cumpre o propósito para o qual ela foi destinada. A palavra de Deus é poderosa, é viva, é eficaz. Até mesmo quando nós não entendemos algo que nós lemos na Bíblia, aquela palavra
juntamente com o Espírito Santo de Deus, com o poder de Deus que habita em nós, atua em nós, nos curando, nos libertando, nos transformando. É assim que nós manifestamos dia após dia a vida de Cristo. É assim que nós vencemos as tentações, é assim que nós rompemos com os limites, é assim que nós começamos a manifestar mansidão, domínio próprio. Por exemplo, muitas pessoas querem ter domínio próprio, não é na força do nosso braço, amados. É quanto mais nos relacionamos com Deus, quanto mais nos enchemos das verdades de Deus, essas verdades atuam em nós, nos transformando dia após dia. É o processo da santificação, não é algo instantâneo, é algo gradual, dia após dia, de glória em glória. E nós estamos aqui, tanto eu quanto a irmã Karina, encorajando vocês, amados irmãos, a desenvolverem cada vez mais esse relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Tenha o tempo, separe todos os dias um tempo para ler as Escrituras, para orar, para louvar a Deus. E deixa Deus, confia que Deus vai atuando em você. O Espírito Santo vai te capacitando, te fortalecendo, te curando, te dando forças. Creia nisso. Amados, tem uma palavra que é a que eu quero deixar aqui para vocês para o nosso ano de 2023. É uma oração do apóstolo Paulo, que está lá em Efésios, no capítulo 3, dos versículos 16 ao 19. É uma palavra que nos diz que nós precisamos ser cheios do conhecimento do amor de Deus, para que então nós sejamos cheios da plenitude de Deus. Precisamos crescer no conhecimento desse amor. O amor de Deus não é o amor como o mundo oferece. O amor de Deus não é o amor como o mundo, o conceito de amor do mundo, nada tem a ver com o conceito de amor de Deus. Porque o amor de Deus se manifestou na entrega de Cristo Jesus em nosso favor. A humanidade estava destinada à perdição eterna por causa do pecado original. A humanidade caiu quando Adão e Eva pecaram. A humanidade caiu, a sua natureza foi morta. Por isso que Deus disse, no dia em que você comer do conhecimento, do fruto do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer. A natureza, que era uma natureza santa, justa, reta, morreu, ficou inativa. E essa foi a obra que Cristo Jesus realizou para nos dar o que? Uma nova vida, uma nova natureza, capaz de viver para a glória de Deus, porque o homem caído está destituído da glória de Deus. O homem caído está separado de Deus. Por isso que Jesus Cristo é o único caminho que nos liga a Deus. Jesus Cristo é o mediador entre o ser humano e Deus. É por isso que nós dependemos de Cristo Jesus. E Ele depositou do seu próprio Espírito para habitar em nós, nos capacitando, nos guiando, nos curando, nos conduzindo. E nós precisamos crescer no conhecimento dessa vida que habita em nós. Porque a vida que habita em nós é a vida de Deus, é a vida do amor de Deus. Porque Deus não tem amor, Deus é amor. E esse amor habita em nós e nós precisamos crescer no conhecimento desse amor para que sejamos cheios, plenos de Deus. Então deixa eu ler com os irmãos, Efésios 3, do 16 ao 19, está escrito assim: Oro para que com as suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Mas eu quero encorajar vocês, meus irmãos, a se encherem do conhecimento do amor de Deus. Rendam-se ainda mais nesse próximo ano a uma vida de intimidade com o Senhor. Reservem um tempo diariamente, priorizem todos os dias
um tempo de relacionamento pessoal com Deus, orando, lendo a palavra. Mas eu quero encorajar vocês a não se compararem com ninguém, a não entrarem. Infelizmente tem havido muito no meio da igreja essa comparação, essa competição. Sabe, amados, nós não precisamos disso. Como corpo de Cristo, nós não estamos para competir uns com os outros, nem para nos comparar uns com os outros. Deus tem um plano individual, pessoal para cada um de nós. E Ele deseja fluir em nós para cumprir esse plano, para cumprir esse propósito. Mas nós não podemos nos comparar com ninguém, não podemos entrar nesse espírito de competição. Como corpo de Cristo, nós somos membros desse corpo e membros uns dos outros. Como irmãos em Cristo, nós fomos chamados para andarmos em unidade, para crescermos mutuamente. Amados, eu quero encorajar vocês a viverem um 2023 diferente. Sabe, Deus tem me encorajado e eu quero encorajar vocês a nós avançarmos no reino, avançarmos em maturidade no reino de Deus. Sabe, amados, muitas vezes nós achamos que as pessoas, elas serão impactadas simplesmente pelas palavras que nós proferimos. Mas as palavras que nós proferirmos, se elas não estiverem unidas com a nossa vida, com a forma com que a gente vive, com as nossas atitudes, elas não têm poder. Nós temos autoridade na palavra de Deus quando nós vivemos aquilo que pregamos. Sabe, amados, não é uma questão de legalismo religioso, não é tentar viver na força do nosso braço, não. É vivermos em rendição a Deus, crendo, confiando que nós somos completamente dependentes de Cristo Jesus e que precisamos crescer no conhecimento do amor de Deus. Confiando que enquanto nós lemos a palavra, estudamos a palavra, enquanto oramos, enquanto louvamos a Deus, o Senhor atua em nós, nos transformando, nos moldando dia após dia, de glória em glória, para a glória dele, para que a vida dele seja manifestada através de nós. Nós somos a luz do mundo e não tem como nós manifestarmos essa luz se nós tivermos trevas dentro de nós. Jesus falou isso. Se vocês tiverem trevas, se os olhos de vocês estiverem em trevas, que grandes trevas serão? Não tem como, amados, nós manifestarmos a vida de Cristo se nós nos deixarmos envolver por essas coisas do mundo, por uma mentalidade egoísta, competitiva. Não tem como, egoísta, não tem como, amados. Não tem como. Uma mentalidade orgulhosa, uma mentalidade que guarda rancor. Não tem como nós manifestarmos a vida de Cristo assim. Não tem como nós termos autoridade, manifestarmos a autoridade que o Senhor já depositou em nós. Pois há poder no nome de Jesus e na vida que o Senhor depositou em nós. Mas esse poder se manifesta quando de fato nós nos rendemos para viver por meio desse poder. E eu quero encorajar vocês, meus amados irmãos, a nesse próximo ano, eu e você, vamos nos unir em oração, vamos nos unir como corpo de Cristo, para nós termos um relacionamento íntimo e pessoal. Vamos nos unir orando uns pelos outros, ajudando uns aos outros, deixando de lado esse espírito de contenda, de divisão, de competição, de comparação, deixando tudo isso para trás e vivendo de fato como membros do corpo de Cristo que somos, ajudando uns aos outros, fortalecendo uns aos outros, suportando uns aos outros em amor, crescendo no conhecimento do amor de Deus, para que a plenitude do Senhor seja manifestada em nós e através de nós. Eu quero encorajar os irmãos a viverem assim. Amados, é glorioso quando nós podemos perceber a glória de Deus, a vida de Deus sendo manifestada através das nossas vidas. Não sei vocês, mas quando eu penso, eu sou tão pequena. Eu não sou nada, eu não sou ninguém comparada com a glória de Deus, com o poder de Deus. Mas ainda assim,
Ele me amou e quer se manifestar através de mim. Que dádiva é essa, amados? Que privilégio, que bênção! E sabe o que nós precisamos fazer para que isso aconteça? Simplesmente nos render, simplesmente deixar Deus nos conduzir, simplesmente compreender que não é na força do nosso braço, simplesmente viver tendo esse relacionamento pessoal com Deus. Eu já mencionei em algum devocional durante esse ano que muitas vezes nós perdemos tempo, meia hora, uma hora, pensando, se afligindo em como resolver os problemas. Não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Aí a gente se desespera e não consegue resolver nada. A gente poderia usar aquela meia hora, aquela uma hora para orar, para ter tempo com Deus, para ler e estudar a palavra, para louvar a Deus. E enquanto nós fazemos isso, o Senhor trabalha em nosso favor. O Senhor atua, o Senhor vai nos dando sabedoria, direção. Sabe, amados, quando nós nos enchemos do conhecimento do amor de Deus por meio do estudo da palavra e da oração, quando nós nos enchemos disso, de repente, a gente sabe que não é de repente, mas é porque temos aquele relacionamento com o Senhor, de repente vem aquele pensamento, puxa, eu posso resolver esse problema sim, eu posso fazer nessa situação desse jeito aqui. É o Espírito Santo nos direcionando. Mas quando nós nos deixamos envolver pelas coisas desse mundo, pelas aflições, pelas preocupações, a palavra de Deus vai sendo sufocada dentro de nós e de repente nós não conseguimos mais discernir o que Deus está nos falando. Quero encorajar vocês, meus irmãos, a nesse próximo ano se renderem a Deus, de fato, de verdade. Sabe, amados, é um esforço, porque a palavra de Deus diz lá em Hebreus, esforcem-se para entrar no descanso de Deus. É um esforço para nós entrar no descanso de Deus, sabe por quê? Porque nós insistimos em viver do nosso jeito, na força do nosso braço, querendo resolver as coisas da nossa maneira. E eu quero encorajar vocês, porque Deus tem me encorajado a soltar o controle da minha vida, a deixar Deus controlar, e eu quero encorajar vocês a solta o controle da sua vida e deixa Deus controlar. Encha-se com a verdade de Deus, tenha tempo diariamente com a palavra de Deus, orando, meditando, louvando ao Senhor. Encha-se do conhecimento do amor de Deus e então seja cheio da plenitude de Deus. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada por esse ano de 2022. Pai, muito obrigada pela Tua palavra. Obrigada porque durante esse ano nós meditamos nos evangelhos, meditamos nas cartas do Novo Testamento. Foi um tempo de crescimento, de amadurecimento, mas nós queremos mais, Senhor. Nós queremos avançar no Teu reino. Queremos ser crentes maduros, filhos de Deus maduros. Pai, eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, para que nós possamos deixar para trás tudo aquilo, Pai, que tenta nos envolver, Pai. Todo espírito de competição, de comparação, toda tentativa das trevas de nos deixar oprimidos na forma de pensar desse mundo aqui. Pai, nós queremos abrir mão de tudo isso e nos rendemos a Ti. Eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, para que nós sejamos fortalecidos com a força do Seu poder. Pai, eu oro para que eu e os meus irmãos compreendamos que não existe vida fora de Cristo, que nós dependemos completamente do Senhor e que a Tua palavra é alimento para nós. Nós precisamos desse alimento todos os dias. Pai, eu oro para que eu e os meus irmãos compreendamos que cristianismo é relacionamento contigo. Não é simplesmente um legalismo religioso, mas é relacionamento pessoal, íntimo. Pai, eu oro para que aqueles meus irmãos que ainda não imaginam, não compreendem que eles são filhos de Deus. Pai, que haja essa revelação no coração deles. Eles são Teus filhos. Eles são amados do Senhor. Pai, que eles compreendam essa paternidade, que eles compreendam essa filiação.
Ah, Senhor, Pai, eu oro para que os meus irmãos que têm buscado do Senhor, qual o plano do Senhor para a vida deles, o projeto, o propósito que o Senhor tem para a vida deles de forma individual, Pai, que haja revelação no espírito deles, que eles possam compreender. Ah, Senhor, e que eles possam viver, que eles possam se render de maneira, Pai, que o Senhor flua através deles. Ah, Pai, eu oro para que eu e os meus irmãos não sejamos teimosos, para que nós não queiramos conduzir as coisas do nosso jeito, da nossa maneira, de uma forma tão orgulhosa e egoísta. Senhor, que nós possamos ser transformados. Ah, Pai, que eu e os meus irmãos tenhamos o nosso coração transformado dia após dia, após dia, após dia. Que tudo aquilo que nos impede de viver plenamente a Tua vontade caia por terra. Senhor, se tem algo que tem nos impedido, que nós temos nos amarrado a isso, temos abraçado isso e isso tem nos impedido de avançar no Teu propósito, nos mostra, nos revela, Pai. Nós queremos deixar o controle da nossa vida e entregar o controle ao Senhor. Nós queremos abrir mão, Pai, desse egoísmo, desse orgulho que tantas vezes tenta nos dominar, dizendo que é nós que sabemos o jeito certo de fazer as coisas. Não, Deus, é o Senhor quem sabe. E nós queremos abrir mão de tudo isso e nos rendemos ao Senhor. Entregamos o nosso coração ao Senhor, dia após dia após dia, para que a nossa vida seja para a sua glória. Pai, eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, que nós cresçamos no conhecimento do seu amor e sejamos plenos, sejamos plenamente transbordantes da tua presença, Deus. Que a tua vida se manifeste através de nós. Que de fato nós sejamos as cartas vivas de Cristo nesse mundo aqui. Ah, Pai, eu oro para que eu e os meus irmãos compreendamos que juntos nós somos membros do mesmo corpo. Não importa a denominação a qual pertencemos, nós pertencemos ao mesmo corpo. Nós somos membros uns dos outros, que possamos entender isso, que possamos viver isso, Pai, ajudando, orando uns pelos outros. Ah, Pai, em nome de Jesus, que esse novo ano seja um tempo de manifestação da sua vida, que a plenitude do Senhor se manifeste em nós e através de nós. Nós nos rendemos a Ti, nós abrimos mão do controle, Senhor. Nós abrimos mão do controle das nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, toma o controle, faz do seu jeito, da sua maneira. Nós confiamos que os seus planos são bons planos para nós, em nome de Jesus. Amados, essa última palavra aí do ano de 2022, eu quis deixar com os irmãos que têm se dedicado na palavra de Deus, que têm se dedicado em se render a Deus mesmo. É uma honra para nós termos tantos irmãos caminhando conosco. É uma honra muito grande para mim e para a Karina. E nós permanecemos em oração por cada um de vocês, crendo no poder de Deus atuando na vida de cada um de vocês. Amados, nós voltamos então no dia 2 de janeiro, voltaremos com os nossos devocionais, com os devocionais em áudio, de segunda a sexta-feira, e com os devocionais escritos. Nós temos 2 devocionais por semana, um na segunda e um na quinta-feira. Normalmente é com a irmã Karina. A irmã Karina também vai nos ajudar aí nos devocionais em áudio no ano de 2023. Eu creio que vai ser bênção para nós. Tá bom, meus irmãos? Que a graça, que a paz do Senhor Jesus Cristo seja multiplicada sobre a vida de cada um de vocês. Que vocês sejam cheios do amor de Deus. Tenham um final de ano extremamente abençoado pelo Senhor. E que nós possamos avançar em maturidade no reino de Deus. E de fato, sermos cartas vivas de Cristo nesse mundo. Um abraço e até o dia 2 de janeiro.